E aí, aprovado. Voltamos com tudo. Fez aquela reflexão. Não é de rezar, não, meu filho. Para com isso. Vamos lá. Papai do céu vai estar lá contigo na prova. E eu também. Papai do céu aqui, eu vou estar aqui do teu lado. Não, moleque, não marca isso não. Vai estar aqui, vai estar o tio Johnny, vai estar a tia Andréia, vai estar o tio João, vai estar todo mundo aqui falando no teu ouvido, seu catiço. Vamos lá. Agora a gente vai falar de domínio da caatinga. Porra, não é esse cheiro. Lembra quando você era época de colégio? A professora falava, vamos falar de caatinga. A caatinga é o Paulinho, né? Paulinho não toma banho, mas aí aquele riso. E o moleque fede até hoje, né? Se tu parar pra perceber, né? Mas vamos lá. Caatinga. Mas, Johnny, caatinga não é um bioma? Caatinga é um bioma, mas lembra quando eu falo de domínio, eu tô pegando todo um pacote de características? E Johnny, esqueci dessa parada aí, mas fica tranquilo. Estamos papirando juntos. Então vamos lá, domínio da caatinga. Primeira coisa, clima. Clima do quê? Olha aqui, olha, vê essa imagem aqui. O que você consegue visualizar? Para e reflete. O que a imagem te passa? Olha aqui a imagem, beleza? Analisou a imagem? O que você vê nessa imagem? Solo. Como é o solo aqui? Cheio de pedrinhas. Solo pedregoso, beleza? Você está vendo um cacto, perfeito? Você está vendo a vegetação amarelada? Então, isso aí se chama um clima semiárido. É a região mais seca do país, perfeito? E vai lembrar que essa região não foi seca sempre não, tá? Ali havia uma grande floresta. Ali a gente consegue encontrar até ossada da famosa preguiça gigante, para você ver a quantidade de floresta que a gente tinha ali, mas com o passar do tempo, essa região se transformou e se tornou uma região semiárida. Essa questão da caatinga aí é uma característica como você pode ver que tipo de relevo. Depressões ali, você vê muito tipo de depressões ali nessa parte. E iceberg, tá? É um tipo de característica que você só vê na caatinga, nas regiões semiáridas, perfeito? É um iceberg? Não, é iceberg. É tipo de um morrozinho bem sozinho, único. Isso é um tipo de relevo que eu só consigo encontrar ali. O solo, como eu falei, é totalmente seco, de baixa profundidade, quer dizer o quê? Que simplesmente ele não acaba sendo tão profundo em questão de solo, de qualidade. Ele, como não tem nutriente suficiente, ele acaba sendo um solo de baixa produtividade. Quer dizer o quê? Ali você não tem uma quantidade muito de material orgânico. Por quê? Região seca, você não gera uma quantidade tão grande de vegetais, de plantas que geram material orgânico. Então o solo fica de baixa profundidade. Então não esqueça isso. Solo de material pobre de orgânico, por isso você vê muitas pedrinhas, mas a gente já aprendeu que não existe pedra, existe rochas, mas aí o senso comum, o famoso popular, são pedrinhas. Mas você pode continuar falando isso que não tem problema. O grande problema, um dos grandes problemas ambientais, tá vendo que eu estou falando sempre de um problema ambiental de algum domínio? O grande problema desse domínio, sabe qual seria? Desertificações. O que é um processo de desertificação? É quando o solo ele não consegue se recuperar e ele morre. Não tem como recuperar ele não, aquela sai! Puf! Não tem como. Não tem como. Porque quando o solo está desertificado, não tem mais como recuperá-lo, mas tem como evitá-lo. Mas, Johnny, o que gera desertificação? Se por acaso a tua prova vir falar região que sofre processo de desertificação, qual é o domínio? Domínio da caatinga. Não esqueça disso, tá? Não esqueça. Mas, Johnny, como é gerada a desertificação? Tá vendo que desertificação parece uma palavrinha chamada o quê? Deserto. Olha isso, está falando então pode formar um deserto? Pode começar a se formar características parecidas num deserto, sim, porque tu não vai gerar vida nenhuma, então ela fica totalmente morta, seca. Mas, Johnny, totalmente zero, nulo, ausente? Não. Lembra que eu te falei? Se aparecer todos, único, ausente, está errado. Mas eu tenho espécies que se adaptam a esse clima, perfeito? Mas se for uma mudança muito radical, pode ter um impacto e a vida local pode demorar um tempo para se adaptar. Que às vezes o aluno acha que não tem vida no deserto. Claro que tem, mas é uma variedade de espécie muito menor. Então pode gerar esse impacto. Já que a caatinga você tem umas espécies endêmicas, quer dizer o quê? Espécie que você só encontra ali. Se eu tiver uma modificação maior ainda,
a caatinga pode desaparecer, perfeito? Então, o que acontece? O que gera esse processo da desertificação? Associa a caatinga eu encontro aonde? Nordeste do país, perfeito? Aonde ali? Subdivisões nordestinas. Zona da Mata, perfeito? Depois vem a Agreste e depois o quê? O Sertão. A caatinga eu encontro ela no Sertão nordestino, uma das áreas mais áridas do país, perfeito? Então imagina, quem é a pessoa que mora ali? Adivinha? É o pequeno agricultor, aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de estudar. São agricultores que vivem de uma agricultura de subsistência. Sabe o que é uma agricultura de subsistência? É uma agricultura em que a pessoa planta para o próprio consumo. São aqueles agricultores simples. Então você imagina uma terra já pobre de nutrientes, perfeito? Você tem um período de chuva ali, não associa que não tem chuva, mas chove sim, mas é um índice bem pequeno. O agricultor não sabe manusear, ele sabe plantar. Manusear é cuidar do solo. Ele vai ali plantar, ele vai plantando, vai plantando, vai plantando. Se ele plantar um único gênero agrícola, o solo vai sugar esses nutrientes. Sugando esses nutrientes, o que acontece? O solo morre. O solo fica pobre de nutrientes. Então, o que acontece? Ele vai plantar um único gênero agrícola. Planta, 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 planta. O que acontece? O solo não consegue recuperar. Não recuperou? Ele simplesmente desmonta a casa dele e vai para outro local. O que não falta ali é espaço, perfeito? Ali tem uma das menores densidades demográficas, onde você não vê tantas pessoas. É uma casinha a não sei quantos quilômetros outro. Mas, Johnny, o cara não tem dinheiro. O cara faz a casa a partir de barro, água e barro. Barro que não falta ali. Ele vai montando, em pouco tempo ele já monta uma outra casa. É quase famílias nômades, perfeito? E aí o que acontece? Então a agricultura de uma técnica tradicional bem antiga pode gerar o que? Um impacto no solo. A outra seria a pecuária. Pecuária eles criam gados e cabras. A cabra é mais específica ali, ela tem maior resistência. Então o gado anda, ele vai fazendo o quê? O pisoteamento do solo. Ele vai simplesmente fazer a compactação do solo. O que quer dizer? O peso exercido sobre o boi aqui, ele vai compactando o solo ele fica simplesmente sufocado, não havendo a renovação do ar, a água não penetra, por isso que a gente tem que arar a terra. Por quê? Eu pego a terra que está embaixo, jogo para cima, fazendo um processo de renovação. Beleza? Então, o que gera desertificação é o cultivo inadequado da agricultura tradicional, tá? Eu plantando um único gênero agrícola ou aplicando a técnica de queima para fazer limpeza do terreno. Acabei o cultivo, eu vou tacar fogo. Então, coivara, técnica de coivara. Eu vou ali, taco fogo, limpo o terreno. Isso é prejudicial ao solo. Ou a criação de gados que vai pisoteando o solo, perfeito? Isso é muito importante. Se você não pegou, volta e anota aí como bizu. Tranquilo? Vou esperar. Pausa. Voltamos, perfeito? Já fez isso aí, moleque. Rio São Francisco, olha aí, questão de recursos hídricos é presente nessa região aí, é um elemento assim quase único ali para sobrevivência. Serve para irrigação, circulação e também da questão de pesca, perfeito? Irrigação porque as famílias vão se instalando próximo ao rio e pega, mas grande parte dessas famílias são de famílias de latifundiários, já que a água é escassa. Quem manda ali é a velha política da indústria do Nordeste, a indústria da seca, dos coronéis, que a gente pode ver até hoje aí nos nossos governos. Fazer o quê? Passa governo, volta governo, continua a mesma coisa, né? O Nordeste é muito forte ainda nisso, né? E aí a gente vê ali, ó, algumas regiões que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, grande parte desse domínio da caatinga. Show! Cara, que aula é essa? Tá aqui, eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado, sabe por quê, cara? É muito bom estar aqui. É muito bom estar conectado com você aqui. Mano, é muito sinistro, é muito maneiro, sabe? A vibração, coisa muito boa, conectado contigo aí. Cara, eu acredito muito em você. Vamos lá. Para fechar aí, ó, a gente vai também falar... Pô, acabou? Não, ainda falta ainda. A gente vai falar do domínio das pradarias, perfeito? Pradarias, é um nome complicado, né? Parece padaria. As pradarias é um tipo de domínio que você encontra, tipo assim, também em grande parte da região sul. O que seriam as
pradarias. São simplesmente, abrange mais ou menos 80 mil quilômetros quadrados. É muita coisa, mas assim só não serve assim, mais para te dar. O relevo desse local, olha aqui, olha a imagem. Tá vendo essa imagem? O que você vê? Um relevo. Você tá vendo ondulações só lá no final, mas na sua maior parte aqui, ó, você vê o que? Plano, totalmente plano. Esse planamento é muito bom. Ele tem algumas partes que ele é meio ondulado, mas a maior parte é plano. Quando eu estava indo para a fronteira do Brasil com o Uruguai, Arroio Chuí, cara, eu tive mais ou menos passando nessas regiões de pradarias, era mais ou menos equivalente a 4 horas de viagem, eu só vendo assim, de perder de vista as extensões territoriais assim, de terreno totalmente plano. É uma coisa muito diferente, tipo, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, mas todo lugar é cidade maravilhosa, né? Carioquinho da Gema, pô, quando eu vejo aquilo, o Rio de Janeiro, ele tem um relevo totalmente diferente, ele é ondulado, grande presença de maciços, morros, e aí quando eu vou para uma região quase 4, 3 horas de viagem de ônibus, sentado pela janela, meu amigo, você perde de vista de ver aquelas extensões, aqueles verdadeiros campos, né? Coisa linda, é uma coisa bonita pra caramba. Esse tipo de domínio eu encontro no clima subtropical. Como a gente viu naquela imagem anterior, a gente é uma atividade que é muito utilizada novamente para a pecuária e para a soja. Pô, Johnny, é mais ou menos parecido com a da araucária. Perfeito. A araucária eu encontro onde? Predominante na região sul. E pradarias, também na região sul. Sabe por que eu encontro as pradarias na região sul? Por conta do clima. O clima é subtropical, é um clima frio. O local sendo frio, a vegetação ali acaba se tornando de gramíneas. O que é gramínea? Gramínea vem de gramas. Por quê? O que acontece? Eu tenho aqui o relevo. Show? Ali é frio? Pô, é frio. Se eu colocar uma vegetação grande, o que acontece com a folhagem? A folhagem vai queimar. Então, o que eu tenho que fazer? O local, olha como é maneiro, o clima influencia na vegetação. Então, aqui, por ser frio, eu não posso ter uma vegetação de grande porte, porque pode queimar. A baixa temperatura pode queimar a folhagem. Como assim? Você vai fazer o seguinte... Você vai dar um pausa na minha aula, perfeito? Você vai pegar uma folha, uma hortaliça, molhar e botar no teu freezer. Você vai voltar, eu vou estar te esperando. Faz isso. Quando terminar esse take, você volta e vai pegar a folha. Vai estar o quê? Dura? Eu vou deixar isso aí para tu terminar. Faz isso, que depois você vai ver que a folha está congelada. Depois, deixa na tua mão. Você vai ver que o gelo vai começar a derreter rapidamente e aí vai virar um tipo um musgo. Aquela folha grandona, ela vai ficar preta. Aí tu, que isso? Que a folhagem da alface é sensível a temperaturas mais baixas. Então é a mesma coisa. Se eu ter uma folhagem de grande porte, vai queimar. Quando você está com frio, você faz o quê? Você se encolhe, porque você está o quê? Acumulando calor. A mesma coisa que a planta. Olha como Deus é lindo. Aqui então a vegetação vai ser o que aqui, ó? Rasteira, grama. Por isso que é de gramínea. Perfeito ou aprovado? Tá entendendo? Então a maior parte aqui dessa vegetação é de gramínea. Por quê? Vegetação bem rasteirinha, não vai ter contato muito forte com as baixas temperaturas locais. Por isso que a gente fala de presença de gramíneas. E aí tem uma coisinha que eu vi no Demetrio Magnoli, né? É um dos livros do seu edital que se difere dos outros, que ele dá uma referência à presença de coxinhas. Coxinhas não é coxinha com NH, não, é coxilhas. Coxilhas. Caiu o cara, coxinha. Não. Coxilhas é tipo de colinas, diferente de morro. Colinas são de uma altura um pouco menor. Morro já tem um equivalente, uma altura equivalente de 0 a 100, 150. As colinas têm a questão de uma altura menor. Então você bota aí, conchinhas. Conchinha não, coxilhas. Cara, até umas vezes confunde. Conchilhas são pequenas colinas, perfeito? Então essa região sofre também um processo da degradação da soja, que a gente vê ali a região sul com um grande produtor de soja, e a questão da pecuária, a questão da carne do corte, perfeito? E aí a gente vai terminando essa primeira parte aí, tranquilo, respira que a gente vai pegar o último. A gente está no último, estão acabando, vem, eu vou esticar a aula, Se você quiser, pare, vai lá, bebe a água, eu vou estar aqui, eu não vou sair daqui.
Pronto, voltamos. Que seria o quê? Para finalizar, faixa de transição. Amigão, faixa de transição cai. E como cai na sua prova? Sabe por quê? Tu vai falar assim, faixa de transição? O que seria uma faixa de transição? O nome já fala. É quando você está saindo de um domínio morfoclimático para outro. Existem 3 principais domínios morfoclimáticos em que os autores da sua prova comentam. É mesmo, Johnny? Tem a questão aqui, ó, Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma questão que já caiu umas 2 ou 3 vezes na tua prova. Que isso é a Mata dos Cocais. Se você tem um mapa que eu vou botar no final para você perceber, em que, quando eu falo Mata dos Cocais, ele está numa área de transição da Caatinga para a floresta amazônica. Olha isso. Então ele está aqui, ó. Ele está no meio. Eu tenho um pouquinho da minha parte aqui, desse lado aqui, ó, com a questão da Caatinga e do outro lado da floresta. A Mata dos Cocais é uma questão que eu tenho ali uma divisão, por isso que é uma faixa de transição. Ali você tem uma característica da fala das famosas Mata dos Cocais, aí tu não é de coco. Não, ali eu tenho presença de palmeiras. Mas, pô, Johnny, palmeira ali é coco, mas ali é carnaúba. Beleza? É a principal ali, você viu naquela foto anterior? Volta ali que você... Calma aí. Aqui, volta aí. Olha a imagem, olha como é diferente. Pô, clima úmido, com a influência da floresta amazônica. Você vê algumas áreas alagadinhas, palmeiras. A tua prova já caiu 2 vezes sobre Mata dos Cocais. Bota como importantíssimo. Eu estava falando de Mata dos Cocais. Ali o aluno associa coco. Aguinha na praia, tirando ondinha, caramba, 4. Palmeira relacionada a coco, eu vejo mais no litoral nordestino. Mas para o interior, no meio norte, as palmeiras são espécies. A palmeira existe várias espécies. Dentro dessas, é a mais famosa aí que a gente viu é carnaúba, babaçu, buruti e buritana. Essas aí, elas servem como até mesmo uma atividade econômica local para as famílias. Vive do extrativismo. Eu retiro aquilo ali para fazer cosméticos, sabonetes, remédios. Tem empresas brasileiras que você vê castanha do Pará, você vê, não sei, semente dali da... Então eles usam para fazer óleo, sabonete. A indústria do cosmético movimenta milhões com essa ideia do extrativismo local, perfeito? O outro exemplo que a gente pode falar aqui de faixa de transição é o Pantanal Mato Grossense, perfeito? Olha o Pantanal. O Pantanal está ali numa faixa de transição, perfeito? Com o Cerrado e o Sul ali um pouquinho das pradarias, mas não chega a ter essa influência. Acaba tendo uma influência numa característica. Planície é a maior planície inundada do mundo. Para você ver, pô, tem planície na região sul e ela vai se estendendo até essa região do Pantanal. Pantanal ali, ó, que sofre influência de chuvas, tem época que fica cheio, outras não, porque eu estou próximo ao Planalto Central. E a gente vai estudar isso. O Planalto Central é um divisor de água. Choveu, a água corre toda para essa planície, a planície do Pantanal Mato Grossense, perfeito? A outra faixa de transição seria os manguezais. Os manguezais seriam uma faixa de transição da parte costeira com o continente. Ela tem uma característica de solo salino. O que seria solo salino? Salino contém sal, por isso o cheiro muito forte. O pessoal que mora mais para o interior do país, que nunca viu manguezal, o manguezal é uma vida bem rica, é uma biodiversidade, é um estuário de vida. Esse cheiro é por conta da quantidade de sal e tem muito material orgânico por conta do alto nível do mar, que quando o nível do mar aumenta, ele entra por essas partes desse domínio, né? Desse mangue, e ele recua, deixando vários. Então os peixes também aproveitam para fazer seu processo de desova. Quer ver? Puxa aqui a imagem. Olha a raiz, olha como são as raízes. Essas raízes, elas são dessa forma porque elas são frágeis, então elas criam braços dessa forma para sustentar. Em vez dessa raiz esses caulinzinhos tá de baixo, tá por cima, então ela impede que ela caia, perfeito? E aí você metendo a mão ali na lama, você caça caranguejo, atividade que é muito importante para as famílias de pescadores locais, perfeito? Tranquilinho, fechamos o domínio, agora vai lá, respira, que a gente vai vir matando 10 questões para sua aprovação. Lembre-se, juntos somos o quê?
mais forte. Brasil, moleque!